Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente hoje vai dar uma passada de olhos rapidinha na coleção clássica Marvel que a Panini está lançando. Na verdade, a intenção dessa coleção é lançar aquele material dos anos 60, do início da Marvel, como Marvel realmente, né? Já que ela já vinha desde a época de 40 com esses personagens, mas quando eles revolucionaram a forma de contar histórias de super-heróis que estava muito engessada. Na verdade, você vai ter com essa coleção muito trabalho do Kirby, alguma coisa do Dítico, são grandes nomes que atuaram em parceria com Stan Lee e fizeram toda essa modificação na forma que se via quadrinhos até então. Eu separei algumas edições aqui para mostrar. A número 1 foi o Homem-Aranha. Esse início, na verdade, das histórias do Homem-Aranha já foi publicado algumas vezes aqui, mas a forma dessa coleção clássica Marvel é interessante. Você tem uma numeração da coleção e você tem individualmente os personagens que você pode acompanhar apenas, se eu quero do Homem-Aranha ou não quero do Homem-Aranha porque eu já tenho isso. Você pode simplesmente escolher os títulos que você vai estar acompanhando, sem necessariamente que isso impacte na coleção, a não ser na questão da sequência da numeração. Nesse primeiro número do Homem-Aranha, aquelas primeiras histórias do Stan Lee com o desenho do Dítico, mostrando toda aquela diferenciação que ele fez em um herói adolescente preocupado com os problemas reais da saúde da tia e como manter o dinheiro em casa. Os números seguintes da coleção foram o Quarteto Fantástico, na verdade cronologicamente tinha sido antes do Homem-Aranha, mas nada melhor do que começar uma coleção do que o Homem-Aranha no primeiro número. Em seguida você tem X-Men, Vingadores, Hulk e Demolidor. Na sequência você vai ter aí os números do Capitão América, depois Homem de Ferro, Thor, o que na verdade cronologicamente essa coleção, se você quiser arrumar na sua estante em uma ordem não numeral, mas numa ordem de sequência, com certeza você tem que botar os números do Homem de Ferro e do Thor antes do número dos Vingadores, que numericamente veio primeiro, mas isso aí fica com cada um na hora de arrumar o seu canto. Eu prefiro botar na ordem cronológica que eu vejo e fica mais fácil para mim pegar as edições. É uma edição bem interessante, eles fizeram uns esquemas diferenciados. Você vê dentro das revistas algumas propagandas da época, você vê algumas artes originais e eles fizeram um esquema de cartas. A seção de cartas sempre foi uma coisa muito eficiente e muito tratada com muito carinho pelos fãs de um modo geral. É onde existia esse feedback entre a editora e os leitores, e Stan Lee fazia isso de uma forma excepcional. A gente falou isso no programa sobre a vida dele, e se você tiver alguma curiosidade pode dar uma olhadinha. O link deve estar aparecendo aqui. E na verdade essa coisa das cartas, elas foram muito características inclusive nas revistas aqui no Brasil, e aquela seção de cartas, então a maioria dos leitores que fazia a coleção na época ia primeiro olhar as cartas, porque ali você tinha uma dúvida, você tinha um anúncio do próximo lançamento, você tinha algumas pistas do que eles iam fazer nos próximos números. Normalmente se lia a primeira sessão de cartas e depois se passava realmente para se deleitar com as histórias da revista. Todo esse visual e um pouco galgado naquela coleção anterior, inclusive pela forma do papel e tudo, é algo bem interessante que esse material esteja saindo dessa forma ordenada e que permite ao leitor escolher efetivamente, eu quero acompanhar o Hulk, eu quero acompanhar os Vingadores, mas não quero o Homem-Aranha ou etc, de uma forma bem prática, né? A coleção ela é baseada numa coleção italiana, que já se vai lá para muito mais à frente, eles já estão na década de 70 na Marvel, e eles até aproveitaram para poder inserir alguns títulos a mais que não vai estar aqui nessa primeira leva nossa, que é o Doutor Estranho, e apesar de que ainda fica uma ou outra coisa da década de 60 ainda em aberto ali, que não foi nem colocada na coleção italiana e muito menos na nossa. Dentre outras coisas, eu queria muito ver o material inicial do Namor da década de 60, mas de qualquer forma é uma coleção que na Itália já se vai há muito tempo e aqui no Brasil tudo indica que de repente ela vai engatilhar, porque é um material basicamente inédito. Se você pegar títulos como Quarteto Fantástico, você tem N histórias ali que nunca foram publicadas no Brasil. E alguns personagens também, o Hulk tem um material que não foi publicado aqui já tem muito tempo, e por assim vai. A edição tá muito boa da Panini, mas algumas coisas ainda passam, umas bobagens como, digamos, dizer que esse desenho aqui, esses dois desenhos de baixo seria do Dítico, quando não é. Inclusive eles fazem embaixo uma menção de que seria parte da Incrível Hulk número 6, que tinha sido o último número da primeira fase do Incrível Hulk, que realmente foi desenhado pelo Dítico, mas aquelas duas páginas que estão ali realmente
realmente elas não fazem parte daquilo, elas não são da edição do Incrível Hulk número 6, tanto que não estão na revista, e elas também não são desenhadas pelo Steve Ditko. Elas foram, na verdade, de uma fase já posterior, desenhada pela Mary Severin. Mary Severin foi uma desenhista, obviamente, mulher, e uma das poucas desenhistas femininas na época na Marvel, ou em qualquer outra editora que seja, um dos poucos nomes femininos ligados aos quadrinhos até então, e ela desenhou o Hulk durante um tempo, inclusive aquela história. Vou aqui utilizar a minha velha Capitão América 35, velhinha de guerra, para demonstrar que, na verdade, aquela edição que eles colocam ali, aquela página, faz parte, na verdade, desta revista aqui. Inclusive a mesma página aqui e os créditos da revista, para provar que realmente se trata de Mary Severin, a desenhista no caso. E aquela página que está ao lado também, que eles acreditam como dicto, também foi a Mary Severin, na verdade num outro número da revista, em que o Hulk vai até Asgard e enfrenta o poderoso Thor. Como eu disse, na verdade não é um defeito que você vai dizer que não vai acompanhar a coleção por causa disso. Pode ter sido um defeito que já veio na edição original lá da Itália e de repente aqui o pessoal comeu mosca, mas por uma edição que na verdade nós estamos festejando tanto esse material clássico, eu achei um tipo de gafe que poderia ter sido evitada. Mas nada que impede ou que obscureça a curiosidade dessa coleção, e de repente é uma forma do leitor mais antigo estar revisitando aquelas histórias antigas, ou até aquele leitor mais novo estar reconhecendo ou aprendendo ou tomando aquele primeiro contato com aquilo que fez da Marvel, do que é a Marvel. Bem, como normalmente quando eu faço esses reviews aqui, eu normalmente falo de uma ou outra coisinha fora de esquadro ou fora exatamente do andamento do review, então eu vou aproveitar só para fazer uma pinceladazinha numa curiosidade que não vai estar nessa coleção, né? Como eu disse, ela é baseada numa coleção italiana e ela tem alguns materiais que eu acredito que vão estar saindo aqui. As histórias curtas da Viúva Negra saíram em algumas edições do Demolidor, algumas histórias curtas do Cavaleiro Negro saíram em algumas edições dos Vingadores. Eu acredito que a Panini vai estar seguindo aqui no Brasil essa mesma colocação, mas esse material aqui, ele é mais recente, ele é do Kurt Busiek, ele foi lançado em 99 e se trata de uma edição dos Vingadores número 1,5. Ele fez uma história que se passa entre o número 1, que é o início dos Vingadores, e o número 2, que é a saída do Hulk, e mostra os heróis enfrentando o Doutor Destino. A edição é extremamente interessante, você tem artes do Bruce Timm, que é um grande nome para quem conhece os desenhos animados e acompanha principalmente aquele material que ele fez do desenho do Batman, e ele tentou emular realmente o estilo de Kirby. A questão das propagandas nas edições também é muito interessante. E, como sempre, uma sessão de cartas, que na verdade ele não se leva muito a sério, e aqui tem alguns questionamentos e alguns feedbacks dos editores que são hilários. Bem, isso fica como curiosidade. Se você por um acaso algum dia tiver a oportunidade de dar uma olhadinha nessa edição, eu até aconselho. É uma edição bem interessante, bem divertida, bem legal e bem dentro dessa vibe anos 60 da Marvel. E a coleção da Panini, ela tá aí, você pode estar comprando em algumas praças. Ela ainda não chegou, por exemplo, aqui onde eu moro ainda não, essa coleção ainda não chegou em banca, mas você encontra fácil tanto no site da Panini ou pela Amazon, você sai pescando aí, inclusive algumas promoções. Esse foi o Review Quadrilato. Se você gostou, nos acompanhe, dê seu like, até a próxima.